O grupo que for apresentar pode ir se arrumando para apresentar. Todo mundo já entrou? Pessoal, o grupo que for apresentar pode se ajeitando para apresentar. Todo mundo do grupo já entrou? Eu acho que sim, prof. Pode se ajeitando para apresentar, então. Já pode colocar a imagem aí? Pode sim, pode começar, a hora que vocês quiserem. Boa tarde. Aqui apareceu. Prof, quando for para começar, a senhora já avisa. Acho que já pode começar, não pode não, gente? Bora. João, coloca a imagem inteira na tela inteira. Ô, o negócio é o seguinte, o trem tá bugado aqui, não quer funcionar. Tá dando certo? Não, deixa dessa forma mesmo, deixa porque no outro também não conseguiu. Não entendi. Deixa eu tentar. Deixa eu... Veio pra nós, tudo. Não tá dando também aqui. Deixa só mesmo, João. Deixa do jeito que tava, então. Mas quando eu coloco para compartilhar aqui, eu não escuto nada. Será que a doutora não consegue compartilhar para a gente, não? João, você conseguiu? Não tá Não, não conseguindo. consegui. João, compartilha daquele jeito mesmo. Funcionou? Sim. Agora foi. Aqui não apareceu, não, mas pode ir, dá pra... vou acompanhando aqui. Tá bom. Então tá.
Boa tarde, pessoal. Nosso grupo é de analgésicos opioides, composto por mim, Mariana, a Marta, a Linda, o João, o Túlio e o Tairo. E vamos lá, a Marta vai começar. Ok, boa tarde. Pode passar o primeiro slide. Pode passar, João. Não tá passando não, gente? Tô passando aqui. Não, tá não. Ixi. O meu que tá passando. Agora bugou o trem de novo. Ah, agora foi. Foi. Tá ótimo. Foi, João, passou. Foi, João. A gente vai falar sobre os analgésicos opioides, ou seja, os analgésicos vindo de uma classe de fármacos chamados opioides. Esse tipo de analgésico, esse tipo de substância, ela pode ser de origem natural, de origem sintética ou de origem semissintética. E as naturais são extraídas do ópio. O ópio é uma substância bruta extraída da seiva da papoula, cientificamente chamada de Papaver somniferum, por estar relacionado, depois a gente vai ver historicamente, um deus da mitologia grega, e foi usado esse nome. Um dos principais opioides que a gente conhece hoje em dia é a morfina, a codeína, a tebaína e a papaverina. São todos extraídas da seiva do ópio. E existe alguns outros tipos de plantas que se extrai esse tipo de substância também. Mais para frente a gente vai falar. Pode passar, João. Passou? Não. Aí aqui passou. Aí, agora foi. Esse nome é caracterizado pelo nome de alcaloides, que significa que é uma substância de origem alcalina, né? Algumas podem ser base, composto por um grupo, esses alcaloides, são os mesmos opioides, e são compostos, a sua fórmula, por um grupo de amina. Essas aminas, elas podem ser ácidas ou básicas. É um composto orgânico, e ele também é caracterizado por esse subgrupo de aminas. Não sei se dá para vocês verem mais de perto aí. Aí tem um exemplo de uma fórmula química desses opioides, e a característica é essa, que são formados pelos esses anéis de dupla ligação, principalmente com nitrogênio, entre nitrogênio e oxigênio. Por isso, ele é um grupo, é caracterizado pelo grupo de amina e é uma substância alcalina. Essas estruturas são complexas e normalmente atua como estimulante do sistema nervoso central e, no entanto, pode causar dependência físicas e psíquicas. Mais para frente a gente vai ver por que isso ocorre, porque essa substância, essas fórmulas, elas têm a capacidade de se ligar a certos receptores no sistema nervoso central, por isso algumas acaba que gera uma dependência. Pode passar, João. Foi? Pode passar. Não foi? Não, tá indo devagar. Aí. E a gente pode encontrar essas substâncias alcalinas de forma natural em algumas plantas. O interessante é que a gente nem sabe, né? E existe a presença desses compostos em algumas plantas. Por exemplo, a nicotina, que é um exemplo de alcaloide,
que é encontrado nas plantas do tabaco e é utilizado para produzir fumo. Ou seja, por isso a gente observa que, de certa forma, o fumo causa uma dependência por causa disso. Por causa que essas fórmulas, esses alcaloides, elas acabam causando uma dependência do sistema nervoso central. Também podemos citar a cafeína, presente na planta do café, na planta do chamate e algumas outras plantas para chá verde escuro. Também um dos principais e mais conhecidos também é a morfina, que é natural da flor da papoula. Não sei se dá para ver a imagem aí, essa seivazinha, da onde é extraído o ópio. E também a cocaína, ela é de uma planta das folhas da Erythroproxylona, a vulgo coca, né? E se todos observaram, a fórmula química dela, são caracterizados pelos esses anéis benzínicos de ligação de nitrogênio e de oxigênio, que caracteriza os alcaloides. Pode passar, João, por favor. A gente vai fazendo essas citações, essas introduções das fórmulas químicas, porque mais para frente a gente vai entender as ligações que é feita no sistema nervoso central. Então, historicamente falando, as primeiras referências do uso dos opioides, né, desses opioides, desses alcaloides, foi mencionado no século 3 antes de Cristo, já tem registro de utilização desses opioides. Por exemplo, em 1806, um assistente farmacêutico descreveu o isolamento e a cristalização de uma substância pura no ópio. O ópio seria aquela seiva da papoula. E aí ele denominou como morfe, que aí vem posteriormente o nome de morfina, que faz referência ao deus grego do sono, porque ela causa uma certa depressão do sistema nervoso central. Já em 1953, a morfina era um dos mais potentes analgésicos já utilizados no mundo. E olha, a época, 1853, ela já era super conhecida e super utilizada. E aí ela ficou mais conhecida ainda na Guerra Civil Americana, que aí teve uma denominação de Alegria dos Soldados, onde ela era utilizada para aquelas dores agudas, né, as dores de ferimentos de guerra, e aí causava uma euforia e a inibição da dor, por isso denominada de alegria dos soldados, para tratar doenças dos soldados. Já em 1974, foi descoberto o principal produto sintético denominado heroína. Ou seja, eles já começaram a estudar a composição dos opiáceos e começou a fazer replicação laboratorial, né, dessas fórmulas. E aí foi criada as fórmulas sintéticas. Em 1974 também, Alder Winter defendeu a utilização disseminada desses opioides para fabricação de xarope, porque eles também conseguem, como eles agem no sistema nervoso central, eles podem agir como depressores da estimulação da tosse. Em 1970, estudos fisiológicos in vitro investigaram na farmacologia dos antagonistas, né? E dos antagonistas opioides. E seus antagonistas toleravam cruzada e geravam uma hipótese de existência de receptores opioides. Eles sabiam que ele agia no sistema nervoso central, e aí com os estudos puderam comprovar que existia receptores que faziam essa ligação dos opiáceos com o sistema nervoso central. E isso foi de suma importância para poder desenvolver medicações e aprimorar as medicações já existentes, como a morfina. Então, a partir de 1970, que houve a comprovação científica desses receptores. E os mais conhecidos, mais falados, são 3. Existem alguns outros menos citados, mas os principais é o MU ou MI, né? O GAPA
o delta, e existem algumas outras variações. Dentre esses, eles têm os subgrupos de receptores. Mais para frente a gente vai citar todos eles mais detalhadamente. Pode passar, João. Então, aí está da onde que é extraído esses opiáceos, é da seiva bruta da flor, né, do fruto da papoula, e aí essa seiva é denominada de ópio, eles fazem uma preparação com ela, uma dissolução desse ópio, e dessa dissolução eles conseguem extrair, que essa dissolução chamada tintura, eles conseguem extrair subprodutos, como a codeína, a morfina, a prepaverina, e alguns outros menos conhecidos do que esses que a gente tem hoje. Pode passar, João. Então, esses opioides, eles são com esses subgrupos de extração dessas substâncias, se consegue fabricar medicamentos, e esses medicamentos, eles influem principalmente na sensibilidade da dor, naquele processo da dor, para conter as dores, né? Usando para tratar principalmente aquelas dores mais severas, né? As dores mais agudas. Mais para frente a gente vai falar detalhadamente esse sistema e essa utilização. As dores agudas, principalmente de origem traumáticas, a gente usa a morfina, o fentanil. Já as dores mais leves e moderada de origem inflamatória, usa, por exemplo, a codeína, que é um tipo de opiáceo. Também o propofeno, que é o propocifeno, que é um tipo também de opiáceo. Dores severas e crônicas, por exemplo, é usado a morfina e a oxidona. Dores neuropáticas, não se faz utilização de opiáceos, ou então a utilização é meio insignificante. Por quê? Porque os opiáceos, eles se ligam a receptores no sistema nervoso, tanto central e alguns receptores periféricos, mas nem todos periféricos. Mais central, tipo coluna e a nível de encéfalo e tálamo. E aí, se tiver alguma lesão nesses receptores, lesões crônicas ou agudas, não vai fazer a ligação desse opiáceo com os receptores e possivelmente não vai controlar a analgesia. Por isso que se fala que não se usa opiáceo para as dores neuropáticas, dores causadas por lesões neurais. Da agora para frente, os meninos vão explicar melhor, mais detalhadamente, sobre o sistema da dor, para poder a gente entender como que vai agir esses opiáceos, e mais para frente vão falar também mais dos receptores. Meus colegas vão continuar da agora para frente. Então vamos lá, boa tarde, eu me chamo Tairo, vou falar um pouquinho agora dos usos dos opioides. O uso dos opioides tem como analgesia, que é a dor intensa e constante e alivia como uso de opioides, a dor associada ao câncer e outras doenças terminais, a administração do opioide em intervalos fixos e mais eficazes do alívio. Tem também o uso dela para tosse, que atualmente, sem o uso está bastante pelo desenvolvimento de antígenos sintéticos que não causam dependência, como a codeína, o dextrometorfano e levopropixeno. Tem o uso também na diarreia, como elixir paregórico, e o uso na anestesia, que é a medicação pré-anestésica com propriedades sedativas, ansiolíticas e analgésicas. Aí, pode passar, João. Eu estou passando no meu notebook aqui, estou achando que está passando aí. Tem aqui o uso dos opioides também. Isso aí é tipo uma tabelinha que tem
com as coisas mais utilizadas para os opioides, ó, que é a dor refratária, a dor intensa, a dor moderada e a dor leve. Pode passar, João. Agora tem um mecanismo da dor. Esse mecanismo da dor é um pouco difícil de falar sobre ele, né? Porque não sei nem o que falar sobre esse mecanismo da dor aqui. Mas é sobre ler ele mesmo e cada pessoa entender ele praticamente, né? Mas vamos lá, tem os neuroreceptores da dor, aí são ativados por 3 tipos de estímulos, que é o mecânico, o térmico e o químico, e tem os ativados por uma série de reflexos, como o fluxo sanguíneo local, a contração de músculos, a mudança de pressão sanguínea e a dilatação da pupila. Pode passar, João, por favor. E aqui tem agora E relembrando isso daqui, que é quase a mesma coisa, né? É tipo a fórmula dos opioides aí, como que eles agem. Que liberam a prostaglandina e leucotrienos, aumenta a sensibilidade dos neuroreceptores, a hipersensibilidade nos nociceptores e são capazes de transportar em dor e qualquer estímulo. Pode passar, João, por favor. E agora tem os nociceptores ligados ao sistema nervoso central por intermédio de fibras nervosas de 3 tipos. A fibra alfa, elas conduzem impulsos nervosos na velocidade de 100 metros por segundo, um grande diâmetro, são de dores agudas e fator mecânico. A sigma, alfa sigma, elas transmitem mais lentamente do que as anteriores, apenas 20 metros por segundo, são dores crônicas de fatores químicos. Temos a tipo C, que são uma via mais lenta, de menor diâmetro e menos velocidade, e todas as fibras levam os impulsos até a corda espinhal. Essa conduz a informação até o tálamo. E isso aí é uma tabelinha mostrando. E isso é só. Agora quem é o próximo? Pois é, aí, resumindo antes da Mariana começar, volta lá um pouquinho, João, no primeiro do TARI. O que acontece? A gente fez aí uma relembrada do que acontece na dor, né? A dor é praticamente feita pelos estímulos nos mecareceptores, né? É só para relembrar mesmo a fisiologia. Aí, quando há o estímulo periférico, aí esse estímulo é levado através de neurotransmissores ao sistema nervoso central, principalmente ao tálamo, e esses neuroreceptores são levados até lá através de algumas fibras, né? Que é aquelas fibras que se a gente relembrar, as amielinizadas, das dores crônicas, das dores agudas. Por que a gente está relembrando isso? Porque os opioides eles vão agir exatamente aí, no bloqueio dessas transmissões. Eu não vou falar mais porque esse menino vai falar pela frente. Por isso a gente relembrou esse mecanismo da dor. Ou seja, basicamente o estímulo é sentido na periferia e levado ao sistema nervoso central por células neurônicas, né? E aí, então, vai ser exatamente aí onde vai agir os opioides. A Mariana vai continuar. Então, boa tarde. Pode passar, João. Então, só dando uma relembrada, né? Os opioides é um grupo de fármacos que atuam nos receptores opioides neuronais, compondo todas as drogas naturais ou sintéticas e endógenas, peptídeos endógenos ou exógenos. Pode passar, João. Então, vou falar sobre os receptores. Os 3 principais receptores opioides é o Mi, o Kappa e o Delta. Eles não estão envolvidos só na analgesia, mas também envolvidos em efeitos adversos. Vamos observar aqui esse quadrinho para entender melhor.
Nós temos aqui os 3 receptores principais e temos aqui analgesia a nível supraespinal. Nós podemos ver que o receptor Mi ele tem uma influência maior. A nível espinal, nós temos o receptor Mi e o delta, e um pouco só de influência do kappa. E a nível periférico, nós temos o Mi e o kappa. Nos efeitos adversos, nós temos a depressão respiratória nos receptores Mi e delta, no receptor Mi com mais prevalência. Na constrição pupilar, nós temos o receptor Mi e o kappa. Na redução de motilidade do trato gastrointestinal, nós temos 3. E euforia é uma exclusiva do receptor Mi, a disforia é exclusiva do receptor kappa, a sedação do receptor Mi e kappa, e a dependência física aos 3, mas em maior quantidade o receptor Mi. O receptor Mi é aquele que é ativado pela morfina. Pode passar, João. Então, vou falar um pouco dos receptores. O receptor Mi, ele é encontrado no córtex cerebral, no tálamo, na substância cinzenta periquidutal. Essa substância ela é encontrada no mesencéfalo e ela tem um papel de modulação descendente da dor e no comportamento da defesa. Ele é responsável pela maioria dos efeitos analgésicos, como eu disse no quadro que passou, e também pelos um dos mais importantes, efeitos indesejáveis, que nós temos depressão respiratória, náusea, entre outras. A tolerância dele, ele é um fármaco que precisa cada vez doses maiores para ter o mesmo efeito, e a dependência, como eu disse, é bem alta. Aí nós temos os receptores kappa, que eles são encontrados no hipotálamo, também na substância cinzenta periquital e no trato gastrointestinal. Como eu falei, que a disforia é a exclusividade dele. E nós temos também os receptores delta, que são encontrados na amígdala, no bulbo olfatório, no córtex cerebral, neurônios sensitivos e periféricos. É muito importante lembrar que todos esses receptores eles estão acoplados à proteína G, para garantir a transmissão sináptica que tem lugar através dessas proteínas. Mais à frente, o colega vai explicar. Pode passar, João. Pode passar 2, porque já foi. Aí nós temos aqui os fármacos opioides, né? Nós temos os agonistas e os antagonistas. Também temos os agonistas parciais. Mas aqui nós temos o receptor Mi, kappa, delta, e também tem sigma, que também é um receptor opioide, mas os 3 mais importantes e mais falados são o Mi, o kappa e o delta. Aqui nós estamos relembrando os efeitos do Mi, que é analgesia supraespinal, depressão respiratória, euforia, dependência física, e aqui nós temos os fármacos agonistas, que nós temos a morfina, o fentanil e a buprenorfina, que são maiores, e a codeína são um pouco. Nós temos antagonistas, que é a naloxona e a nalorfina. Do receptor kappa, nós temos os efeitos analgesia medular, miose e sedação. Aí nós temos o agonista principal, que é a etorfina, e os antagonistas, a naloxona e a naltrexona. O receptor sigma, que é disforia, alucinações, estimulação vasomotora. E o principal agonista é a etorfina, e o receptor delta, que é alterações do comportamento efetivo. E nós temos agonistas nalorfina e... Pode passar, João. Isso. Aí nós temos a classificação dos opioides, que são os análogos à morfina, ou seja, semelhantes à morfina. Para começar, eu vou só relembrar o que já foi dito nas outras apresentações, dos agonistas e os antagonistas. Os agonistas, como vocês já sabem, são aqueles que se ligam aos receptores opioides e eles produzem o efeito desejável, que no caso dos opioides é a analgesia. Os antagonistas são aqueles que vão se ligar aos receptores opioides, mas não vão produzir o efeito desejável, ou seja, não vão produzir a analgesia. Aí nós temos os agonistas parciais, que são aqueles que eles vai produzir um efeito, só que não tão forte como o do agonista.
Aí nós temos um agonista que é a morfina, a heroína e a codeína. Agonista parcial, analorfina, levalorfan. Agonistas, analoxona. Aí tem aqui um pouco dos agonistas, que eu fiz uma pesquisa, que nós temos a natrexona, que ela é indicada para alcoolismo, que ela diminui a vontade de beber. A naloxona, ela é usada para intoxicação aguda, overdose. E também tem a nalorfina, que ela é utilizada para anestesia geral, cesárea, essas coisas. E nós temos também os derivados sintéticos, que é aqui, ó, fenilpiperidina, que é a meperidina mais o fentanil, metadona, que é a metadona mais a dextroproxifeno, e tem outros aí. Tem um vídeo que eu queria mostrar para vocês que vem explicando bem melhor isso, só que eu não sei se vai ser possível. Eu posso mandar para vocês depois no grupo, eu não sei se a professora vai conseguir passar, mas aí depois eu posso mandar no grupo. Pode passar, João. Eu mando o link no grupo depois. E aqui só relembrando os opioides naturais, opioides semissintéticos, os agonistas mistos e os antagonistas. Depois vocês deem uma lida. E é isso. Se ficar alguma dúvida sobre os receptores opioides, podem me perguntar. Pode passar. E agora vamos continuar com o próximo. Boa tarde, meu nome é João e eu vou falar sobre o mecanismo de ação. Os agonistas opioides produzem analgesia, ação mediada aos receptores da proteína G, que mediam ações inibitórias, que vai ser a abertura do canal de potássio da neurona pós-sináptica, o fechamento do canal de cálcio da neurona pré-sináptica, e esses câmbios produzem uma hiperpolarização da membrana neural, que vai inibir a atividade elétrica da neurona. Aqui temos mais uma imagem explicando. Aqui a gente tem a neurona pré-sináptica e a pós-sináptica, que vai inibir a produção de cálcio, onde que vai agir, né, os opioides, eles vão entrar aqui na neurona direta e vai cortar a função delas. Quem que é o próximo, gente? Vocês escutou eu falando? Alguém escutou? Eu escutei falando. Eu vou... Sim, Estudei. Posso ir? Pode. Oi, gente. Meu nome é Túlio. Eu vou falar com vocês, para vocês, sobre o efeito dos opioides. O efeito dos opioides no sistema gastrointestinal, no estômago. Ele diminui o tônus do esfíncter esofagiano inferior, dando mais chance de regurgitação. Ou seja, ele aumenta a chance de ter refluxo, né, esse tipo de coisa. A constipação ela varia de 40% a 95%. E o desconforto epigástrico e a cólica biliar também aumentam, né? Que significa aumento da pressão sobre o trato biliar. No sistema cardiovascular, ocorre a diminuição da dose dependente da frequência cardíaca pela liberação de catecolaminas pelo sistema neuroendócrino. E ocorre também, né, o efeito dos opioides, a vasodilatação pela liberação de histamina. Agora eu vou falar um pouquinho da tolerância. A administração prolongada de um agonista opioide resulta na perda progressiva do efeito do fármaco. O efeito do remédio não faz efeito. Nesse caso, a tolerância depende da redução da eficácia aparente do fármaco com a administração repetitiva ou contínua do agonista. Com a remoção do agonista, a tolerância desaparece depois de várias semanas. Essa tolerância é refletida pela redução do efeito máximo alcançado ou por um desvio de curva de dose-efeito à direita. Esse fenômeno pode ser evidenciado no nível de cascata intracelular, ou seja, ocorre inibição, um exemplo, né? Inibição reduzida da adenilciclase e dos níveis dos sistemas do organismo. Agora eu vou falar um pouquinho da dependência. A dependência dos opioides, ela é devido à necessidade, né, do aumento da dose para atingir o mesmo efeito farmacológico. No estado da tolerância, observa-se o fenômeno da dependência. Quando o médico ele aumenta
como é que fala, ele aumenta a dosagem e isso causa uma certa dependência, né, no organismo da pessoa. E a Aí síndrome agora a de... gente tem a Linda. Uai, mas então tá bom. Então tá isso minha parte, gente. Não, Obrigado. pode falar isso aí, eu pulo para o próximo slide. É que eu achei que estava na minha parte ainda, mas... Não, é porque deu uma trocada dos slides aí, mas pode terminar, eu falo da imagem para frente. Ah, tá bom, então. E agora sobre a síndrome de abstinência. Não voltando aqui na dependência, é quando o médico ele receita o opioide para a pessoa ela não está tentando efeito, e aí a dosagem é aumentada, e esse aumento da dosagem causa dependência, né, no organismo. A síndrome de abstinência é produzida pela interrupção da exposição à substância, ou pela administração de um antagonista. Aí a necessidade de aumentar a dose, né? Com a retirada da morfina, acontece aumento de atividade adenilato ciclase. Aí agora a Linda vai finalizar, gente. Obrigado. Então, gente, vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim, tranquilo. Sim. Então, essa abstinência, ela é dividida em 3 estágios. O primeiro estágio é até 8 horas, que tem como efeito a ansiedade e a súplica pela droga. O estágio 2, que é de 8 a 24 horas, que tem a ansiedade, insônia, dentre outros, como efeito colateral. E o estágio 3 até 3 dias, que tem taquicardia, náuseas, calafrios, febre, entre outros. Os principais opioides têm como a diacetilmorfina, a heroína, que é obtida da morfina em menor duração e menor dependência, a codeína, que também é obtida da morfina, mas tem baixa potência analgésica, como dores de cabeça, dores nas costas, etc. O dextroproporcifeno, ele é similar à codeína e tem a duração mais longa e a dependência dele é discutível. A meperidina, que ela é similar à morfina, produz agitação e não sedação, causa dependência, é um anestésico útil no parto associado. O fentanil, que tem a ação similar da morfina de curta duração e é uso de anestésico, usado em anestesia. E a metadona, que é semelhante à morfina, mas com menor efeito sedativo e longa duração. Como principal para dores neopáticas é o tramadol, o tiriclicos e a carbamazepina e gabapentina. E os antagonistas opioides, que impedem os efeitos euforizantes e estimulantes do sistema nervoso central, tem a nalorfina e a naloxona. Os fármacos opioides agonistas puros. Os opioides fortes têm a sulfentanila, que ela é 1000 vezes superior à morfina, a fentanilina, que é 100 vezes superior à morfina. De potência analgésica, tem a morfina, meperidina ou petinida, o oxicodona e a metadona, e como opioides fracos, tem o tramadol, a codeína e o propoxifeno. E finalizou, gente. Para finalizar, eu queria pincelar sobre os receptores, né, que é onde é o principal ponto de ação dos opioides. Então, o que acontece lá? Alguns opioides podem agir nos receptores pré e alguns eles reagem nos pós, né, pós-rendidura sináptica. Então, o que basicamente ocorre lá? O opioide ele vem e aclopa a receptores, esses receptores que a gente tinha dito, né, esses 3 principais receptores lá antes ou após a rendidura sináptica. E o que acontece? Ele bloqueia a entrada de cálcio, assim inibe a transmissão ou a recepção dos neuros aí. É bem aí. Aí ele vem e bloqueia, ele aclopa aí, dá para vocês verem nesse azulzinho aí, o receptor. O opioide vem, aclopa ali, e aí há uma dificuldade, ou então não entra o cálcio nesses neurônios, ou no pré ou no pós.
o que acontece? Aí há uma dificuldade para os neurotransmissores passar de um neurônio para outro. Ou seja, se ele manda um estímulo de dor em forma de neuroreceptores e ele é bloqueado, então ele é cortado ali na rendidura sináptica, ou por não haver a presença, ou por não recaptar esse neurotransmissor. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o bloqueio da dor, não vai chegar a informação ao cérebro, ou se chegar, quando estiver retornando a informação da dor propriamente dita, ele não vai fazer essa passagem de um neurotransmissor por outro. É isso que os opioides fazem, basicamente, grosseiramente falando. Claro que tem todo um complexo aí. E assim, não só para a dor. Por exemplo, no intestino, existe o receptor kappa, né? O CAP, mais no intestino. Então, o que ocorre ali? No processo diarreico, a motilidade intestinal, quando é administrado algum tipo de opioide, por exemplo, a loperamida, ela não vai deixar ter esse estímulo intestinal. Então, vai fazer o quê? Vai cortar a diarreia. E assim também funciona no sistema nervoso central, que controla, por exemplo, o reflexo de tosse. A medicação opioide é tomada e lá ela vai integrar esses receptores, fazendo o bloqueio dessa neurotransmissão, impedindo com que haja esse reflexo ou de diarreico ou de tosse. Pessoal, tem um vídeo desse mecanismo aí que o João e a Marta acabou de explicar, do mecanismo dos receptores na dor. Eu vou passar para vocês aqui, mas eu não garanto que vai sair com som. E depois eu vou mandar o link no grupo, tá bom? Que vai ficar melhor para vocês entenderem. Peraí. Ai. Esse vídeo fala exatamente disso que eu estou falando, só que eu acho que não vai ter som. Mecanismo da dor, o estímulo neural, né? Os neurotransmissores. Aí o sistema nervoso central, principalmente no tálamo, quando é reflexo da dor. A informação é processada e retornada através das células neurais. Aí tá os neurotransmissores de informações. Como acetilcolina, como outros neurotransmissores. O opioide vem, se liga a esses receptores. Os receptores dos neurotransmissores, eles têm essa capacidade de ligar. Existem eles específicos, né? Bi, kappa, GABA. Os receptores que vão pedir a dor. O neurotransmissor vem de um para o outro e não consegue acoplar nos receptores porque já está ocupado pelos opioides. E aí, então, a informação, por exemplo, de reflexo de dor não chega onde deveria ser chegada, ocorrendo o bloqueio da dor. Na verdade, há dor ao estímulo, porém, ele é interceptado, né, na metade do caminho, provocando a analgesia. E é isso, gente. Eu acredito que tenha ficado bem claro. E eu vou mandar o vídeo lá com áudio, que é bem melhor para entender, no grupo. E Se esse foi o nosso alguém tem trabalho. alguma dúvida, pode perguntar para mim ou para os meninos. Se a gente não souber, a gente pede professora gentilmente para explicar para nós.
Eu vou tentar passar o vídeo aqui com o áudio. Sim, por favor, prof. Mas acredito que tenha ficado bem claro o trabalho, né, todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? É legal que vocês possam ler depois o slide, porque a En el gente vai proceso de falando dolor se encuentra resumidamente. implicado un conjunto de fibras nerviosas sensitivas, vías ascendentes, que transmiten la información nociceptiva desde los nociceptores periféricos vía interneuronas de la médula espinal hasta los centros superiores del sistema nervioso central, donde se percibe e interpreta el dolor y se procesa la información para modularlo. Además, existe un sistema descendente del dolor que va desde estructuras supraespinales hasta la médula espinal, donde se liberan una serie de neurotransmisores, como la noradrenalina durante la transmisión sináptica en la médula espinal, donde vías ascendentes y descendentes se cruzan. En este punto, la noradrenalina funciona como transmisor inhibidor en los procesos de modulación del dolor a nivel central. Los opioides clásicos, como la morfina o la oxicodona, ejercen su acción en la sinapsis del sistema nervioso central a través del agonismo de los receptores opioides mu, inhibiendo el proceso de transmisión del dolor. Tapentadol además activa los receptores mu opioides a nivel presináptico, inhibiendo la transmisión ascendente del dolor. A diferencia de la morfina y la oxicodona, tapentadol inhibe la recaptación de noradrenalina, aumentando los niveles de noradrenalina en la hendidura sináptica. Los receptores alfa-2 se activan, bloqueando así la actividad en las neuronas de segundo orden. Así que Olá, alunos e alunas do YouTube. Vamos começar. Bom, gente, muito bom o trabalho, tá? Quero que vocês fixem nesse trabalho o quê? As indicações dos opioides, o uso deles, os receptores, o efeito deles, quais são os opioides, o que é um opioide, tá? A classificação dos opioides que eles falaram, que tem um quadrinho de opioides naturais, opioides semissintéticos, os sintéticos, antagonista misto e os antagonista, essa parte. Os efeitos dos opioides, que é os efeitos do sistema nervoso central, sistema gastrointestinal, o sistema cardiovascular, tudo isso foi explicado pelo grupo. Os principais opioides que eles falaram, os principais para dor neuropáticas, os antagonistas opioides, os agonistas puros, como que eles classificam, né, em opioides fortes, potência analgésica e opioides fracos, quem são, tá? As principais indicações, o uso, e o que é, tá? Muito bom o trabalho, muito bem explicado, muito completo. Obrigada a todo mundo. A senhora tem alguma pergunta, prof? Obrigado, professora. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Não, doutora, no final eu quero falar com a senhora, se possível. Tá.
Antônio, alguma dúvida? Não, doutora, tranquilo. Essa é uma matéria muito interessante. Tenho bastante lida já nela. É interessante que é coisas do dia a dia, né? Café, por exemplo. Sim. É interessante. Doutora, nossa prova vai ser até essa matéria, semana que vem. É isso, até essa matéria. A senhora não vai fazer um repasse, alguma coisa? Semana que vem. Tá, obrigada. Antes da prova, a gente vai fazer um repassinho, assim. Gente, por mim, vocês estão liberados. Muito obrigado. Uma boa tarde Obrigado, a todos. doutor. Boa tarde. Obrigado, doutora. Boa tarde.